Algumas semanas atrás, a internet divulgou as primeiras imagens do novo filme do Guilherme Del Toro, que é o Frankenstein. E o Frankenstein, ele é um clássico do cinema, e muito antes do clássico do cinema, ele é um clássico da literatura. Frankenstein é o primeiro livro de monstro, de ficção científica, de ficção de terror, da história da humanidade. Foi escrito em 1818 por Mary Shelley, por uma mulher. Ela escreveu a primeira história daquilo que viria a se tornar histórias de terror, de vampiros, de monstros, de tudo. Ela foi a grande precursora nessas histórias de monstro. E o filme do Frankenstein no cinema, ele foi lançado em 1931, também há muito tempo atrás, lá nos primeiros passos do cinema. É um clássico. Criou-se a imagem do Frankenstein que a gente conhece até hoje, tradicional, daquele monstro com aqueles parafusos no pescoço. Mas a história original do livro não era essa. E agora, 2025 para 2026, Guilherme Del Toro vai fazer uma adaptação dessa história. E eu fiquei muito curioso para saber se ele vai adaptar a história do cinema ou a história do livro. E por causa disso eu fui conhecer o livro e é o que eu trago hoje de recomendação para vocês. Frankenstein, a história original. Também tem outro nome, Frankenstein ou o Prometeu moderno. O mito do Prometeu lá na Grécia, ele nos conta de um titã que criou a vida, formando o ser humano do barro e da água, e roubou a vida dos deuses, o fogo dos deuses, e ofereceu para o ser humano, e por isso ele foi castigado. A história do livro, Frankenstein, ou o Prometeu moderno, aquele que traz a vida novamente, aquele que devolve a vida, que rouba a vida para os outros. Aí eu fiz umas comparações e eu queria partilhar um pouco com vocês a história de Frankenstein do cinema, de 1931, e a história do livro, de 1818. Bom, começando pelo cinema, que é mais famoso, aquele Frankenstein, ele nos conta a história de Henry Frankenstein. Frankenstein não é o monstro, Frankenstein é o doutor que criou o monstro, e Henry Frankenstein é um doutor louco que queria criar um monstro, queria criar a vida a partir dos raios, e ele roubou o cérebro de um psicopata. A universidade estava estudando os psicopatas, ele pegou um cérebro, ele roubou, montou aquele corpo com cadáveres e colocou esse cérebro. E depois com raios ele conseguiu tornar um ser vivo, um assassino vivo. Essa é a história que a gente conhece do filme, de 1931. Mas o livro eu trouxe como recomendação porque eu achei ele muito mais profundo do que a história do filme, que eu já conhecia de alguns anos atrás. O livro, como Prometeu moderno, como aquele que traz a vida, ele nos conta a história de Victor Frankenstein. Inclusive no cinema mudaram o nome para Henry. E Victor Frankenstein era um estudante que gostava de biologia, gostava de estudar a vida e queria entender o que gera vida. E ele queria gerar vida. E aí ele junta o corpo do cadáver, vai montando os pedaços, e ele consegue o elixir da vida para tornar esse monstro vivo. Mas na hora que ele coloca o último órgão naquele cadáver, e o cadáver começa a se mexer, ganhar vida, ele fala que percebeu o grande desprezo, que ele criou o ser mais horrível, o pior ser que ele podia criar, que dava nojo de estar perto dele. E ele foge. E aí o Frankenstein se cria sozinho. Nasce, ganha vida e não tem mais o seu criador ali. Ninguém para ensinar ele o que é vida, o que não é vida. E ele sai caminhar sem rumo como um monstro odioso, horrível, horripilante, que ninguém tem coragem de se aproximar. E a história é muito profunda, porque o que o monstro queria era ter alguém. O que o monstro queria era estar próximo de alguém. Ele aprende a falar, ele aprende a escrever, ele aprende a ler e ele quer ir atrás do criador dele, porque ele quer entender por que ele foi criado, por que ele é sozinho nesse mundo, por que ele é tão horripilante, tão horrível, tão desprezível assim, a ponto de nem o criador não querer estar junto com ele. E ele vai atrás do Victor Frankenstein, e o Victor Frankenstein fugindo dele, porque não quer se encontrar com aquele monstro tão pavoroso que ele criou. É uma história profunda. Uma criatura atrás do seu criador. Ele é um monstro. Sim, como no filme, ele mata outras pessoas, ele faz maldade, mas tudo acontece por causa disso. Ele não aprendeu, ele não teve alguém que ensinou ele o que era a vida, ensinou ele o que era bom, o que não era bom, e ele queria ser bom. E ele vai de atrás, e ele fala com o criador. O grande momento do livro é o momento que eles se encontram, Victor Frankenstein e o monstro. E ele cobra isso. Por que você me deixou sozinho? Por que você me abandonou? Por que eu não tenho ninguém comigo? Eu queria ter alguém que eu pudesse partilhar a minha vida. E ele faz uma proposta para o Frankenstein criar um outro monstro para que ele possa ter alguém que conviva junto com ele. E aí o Frankenstein vive nesse drama moral do ser que ele criou e abandonou e desse ser que quer ter uma outra figura junto com ele, mas é tão desprezível, é tão violento, é tão maldoso. Será que vale a pena criar mais um ser assim ou não? Então é um livro totalmente filosófico, é bonito, é gostoso de ler, porque ele vai trazendo essas questões morais, essas questões éticas sobre a criação da vida, que vale muito a pena. E por isso eu trago isso como recomendação para vocês, o livro Frankenstein. Inclusive vou deixar aí nos links aqui das minhas redes sociais, se alguém quiser comprar o livro, vale muito a pena conhecer. É uma história totalmente filosófica, totalmente bela, de uma criatura horrível e desprezível atrás do seu criador, tão horrível e tão desprezível quanto ele, a ponto de abandonar a sua criação. E aí fico nessa dúvida, quando sair agora o Frankenstein no cinema, 2025, início de 2026, inclusive um forte concorrente para o Oscar do ano que vem, junto com o nosso agente secreto aqui do Brasil, vamos ver
se ele vai seguir aquela linha dos filmes desde 1931, do assassino, do cérebro do assassino para o monstro, ou ele vai seguir essa linha mais filosófica de um criador que abandona a sua criatura. Mas, assim, é o primeiro livro de monstros da história. É o primeiro livro de ficção científica sobre criar vida, sobre existir monstros. Primeiro livro de terror. Claro, não é um terror que vai assustar, mas é considerado uma história de terror. O primeiro terror escrito na história da humanidade e vale muito a pena conhecer. E torço. Guilherme Del Toro é um grande diretor, faz grandes filmes, já ganhou o Oscar também com grandes produções. E vamos ver o que ele vai trazer pra gente no cinema agora. E fica aqui a recomendação. Frankenstein, 1931, no cinema. Frankenstein ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley, de 1818.